sobre o tema que Deus fortalece um homem por causa do propósito que ele tem com ele. Deus fortalece a vida espiritual de alguém por causa do propósito que Deus deu para esta pessoa fazer. Você sabe por que Deus guardou José? Por causa do propósito que ele tinha com José. José, queridos, foi chamado para interpretar sonhos. E além de interpretar sonhos, ele tinha qualidades, não é, na área com sabedoria para administrar. Ele separou em 7 anos 1/5. Sabe quanto é que é 1/5? 20%. Ele não separou 10%, ele separou 1/5, viu? 20%. E guardou em celeiros para que então, nos anos de dificuldade, ele pudesse então dar a volta e, pelo seu propósito, guardar todo o Egito e a sua família. Esse foi o propósito que Deus tinha para com José, não é? Para que ele fosse instrumentalizado desta forma. Agora, quando nós pensamos sobre este caminho do propósito, nós vamos ver na história, irmãos, nós vamos ver na história de José, que José começa lá atrás, irmãos. Lá atrás, ele começa a sua trajetória. E essa trajetória, irmãos, fortalecida desde o início. Filipenses 4:13 diz assim, irmãos: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cristo, queridos, ele é revelado através da vida de outra pessoa. Nesse momento aqui, quem fortaleceu a vida de José foi o seu pai Jacó. Seu pai Jacó lhe amava, não é? Ele fez uma túnica de várias cores, ele tinha um diferencial, uma consideração. E como é lindo, queridos, que nós também venhamos a semear isto na vida de um filho, na vida da esposa, na vida de um irmão, na vida de alguém, procurar fortalecer através do nosso respeito, da nossa honra, da nossa maneira de nós nos voltarmos a esta pessoa, acreditarmos nesta pessoa, acreditarmos que ela tem condições, que ela pode vencer e ultrapassar os momentos de dificuldades, os momentos difíceis. Porque se nós semearmos, irmão, nós vamos ter também a participação neste propósito. Porque cada um de nós fomos chamados com um propósito. E o propósito de José acabei de falar, mas e o seu? Qual é o propósito que Deus colocou no teu coração de cuidar da sua família, de cuidar da casa de Deus, de realizar alguma coisa? Esse propósito ele está relacionado com aquilo que te incomoda, com aquilo que você mais ama, com aquilo que você, queridos, tem de preocupação e até mesmo de crítica. Quando nós criticamos, é porque nós sentimos a necessidade daquela situação. Amados, aí a crítica, ela tem que virar, não é? Ela tem que virar um aprendizado, um esclarecimento. Temos que abrir os nossos olhos. Mas para um pouquinho, por que eu estou criticando sobre isso? Qual é a minha preocupação com este assunto? Como eu posso chegar a ser útil nesta área? Como eu posso aprender sobre esta área para que eu possa ajudar as pessoas dentro deste valor? E está aí o meu propósito. Então, queridos, nós não vamos entender as coisas sem aprender. Nós não vamos compreender as coisas se não tiver alguém que nos explique. E nós não vamos, queridos, acertar se nós não errarmos. Nós precisamos errar para acertar. E quando, queridos, nós erramos, nós aprendemos com os erros. É verdade. Porque dentro, queridos, da especificação, da análise, nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos.
Porque os erros, queridos, eles nos custam. Eles marcam a nossa vida. Eles trabalham em nós. Eles agem em nós. Quem é que aqui já não passou noite em claro por causa de um erro? Por causa de um problema? Mas é para nós aprender, não é para nós morrermos. É para nós aprendermos com o erro. E o erro vai trazer, queridos, resultados positivos se eu trabalhar de forma certa. Então Deus, Ele fortalece a nossa vida não para sermos um derrotado, não para estarmos prostrados, não para desistirmos no primeiro momento, não para sairmos correndo da responsabilidade, mas pelo contrário, para nós aprendermos com isso, administrarmos isso, crescermos com isso e depois nos tornarmos uma árvore frutífera. Glória a Deus. Que as pessoas, elas pegam deste fruto. Muitas pessoas nem sabem, não é? Chegar num pé de fruta e chegar nela, pegar o fruto e desfrutar. Mas e o trabalho para plantar e cuidar daquela árvore? E o tempo que levou? Todas estas coisas não são preocupantes. Ninguém conhece a nossa história de forma mais profunda. Ontem eu estava conversando com um médico, aí na cidade de Nova Petrópolis, admiradíssimo com um assunto que tem se discorrido na vida de uma das minhas filhas, e ele foi lá por um carinho muito especial das coisas que estão acontecendo. E ele, um homem estudado, um homem de uma cultura muito linda, eu olhei para ele, dentro dos olhos dele, e disse: pois é, se a gente conhecesse melhor a história um do outro, a gente ia valorizar um pouquinho mais, a gente ia respeitar um pouquinho mais. Amados, foi lindo o momento que tivemos juntos. Glória a Deus. Estas coisas, queridos, José ele passou, irmão. Ele se fortaleceu porque Jacó estava ali na sua retaguarda. Saiba, irmã, que você é a influência da sua filha. Saiba que você, irmão, é influência no seu casamento, nos seus filhos. Você é participante desta obra de Deus que está sendo construída na sua família. E Deus, Ele quer que você seja fortalecido. José foi fortalecido. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 28, diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Irmãos, a nossa alma, ela se consome de tristeza diante das circunstâncias e problemas que nós passamos. Mas o Senhor nos fortalece segundo a sua palavra. Quando, queridos, José, ele recebe aqueles sonhos, aquela revelação dos sonhos, ele, irmãos, foi impactado por aquilo que Deus estava lhe mostrando. O que Deus está te mostrando? O que Deus tem falado com você? O que te chama a atenção na palavra de Deus? Leia isto. Leia, releia, leia de novo. Busque, para você compreender melhor a voz de Deus e entender o que Deus quer. Amado, nós todos, no mínimo, temos um dom. Não é? Um talento dado pelo Senhor. No mínimo. Nenhum de nós somos chamados vazios. Nenhum de nós, queridos, fomos chamados para sermos, não é, somente, não é, uma pessoa ouvinte. Não. Deus quer que nós sejamos produtivos e frutíferos. E se nós não formos, nós vamos ser cortados, como diz ali em 15 de João. As varas que não dão fruto são cortadas e lançadas no fogo. E eu não quero ser lançado no fogo. Agora, tem alguns que se desapercebem disto. Mas então José, queridos, ele, com a sua alma triste diante, queridos, agora dos seus irmãos. Os seus irmãos, queridos, se levantaram contra eles. Aí bem-vindo o sonhador mor, né? O sonhador, bem-vindo ele. Não gostavam dele, tinham ciúmes dele, tinham inveja dele. É o sofrimento, irmãos, que nós padecemos por termos uma vestimenta diferente. Nós precisamos entender isso. Se alguma coisa está acontecendo em torno da nossa vida, é porque nós recebemos
Fortalecimento de alguém que tem nos dado apoio, tem feito alguma coisa por nós. Deus tem construído isso em nós, nos conduzido para um propósito, um plano. Só que Ele não diz, queridos, para nós, não é? Ele não adianta para nós o nosso sofrimento, porque senão nós vamos desistir antes da hora, né? Mas que tem sofrimento no meio da nossa caminhada, tem, só que nós temos que entender que o propósito tem mais valor do que o sofrimento. E o sofrimento é para treinar-nos, é para nos administrar em nós, queridos, nos capacitar para nós vencermos aonde estão os nossos defeitos, as nossas falhas e as nossas imperfeições. José, quem sabe, queridos, porque ele tinha uma vestimenta, não é, bonita, tinha tido revelações de sonho, ele estava orgulhoso, meio soberbo, meio altivo, meio, não é, aquelas pessoas que eram assim meio empinadinha, né, que não precisam dos outros, não precisam de conselho. Mas como é lindo, queridos, quando nós podemos parar para aprender. Nós somos, queridos, a média de 5 pessoas que nós convivemos. Qual é as pessoas que mais você convive? Escolha e olhe 5 delas. Você é a média dessas 5. Quem te destrui? Quem você escuta? Quem você recebe orientação? Nós somos a média disso. Nós crescemos segundo, queridos, nós buscamos de Deus o entendimento. Por isso eu te peço, amado, preste atenção no que eu estou falando. Provérbios 15:30 diz que a luz dos olhos alegra o coração. A luz dos olhos alegra o coração. E a boa notícia fortalece os ossos. José, queridos, estava passando pelo processo da palavra, estava passando pelos ensinamentos do pai, mas foi lançado numa cova. E dentro daquela cova, queridos, despido, tiraram a sua vestimenta, que depois então molharam o sangue de um animal para mentir para o seu pai, Jacó. E aí vendido foi, queridos, para uma caravana de ismaelitas, e lá se vai ele, queridos, de viagem, 30 dias mais ou menos pelo deserto, que era aquela viagem até o Egito. Agora vejam, queridos, que coisa que passou-se sobre a vida e o coração de José. Nós, irmãos, passamos momentos na nossa vida que nós refletimos: o que eu estou fazendo? O que está acontecendo na minha vida? Por que esses problemas que eu estou enfrentando? Por que essa dificuldade da minha família? Por que essas coisas que vêm para mim? E todas estas coisas rodeiam a caminhada de José até o Egito. Mas, Senhor, os sonhos, e o meu pai, e as minhas vestimentas que me tiraram, Senhor, e agora caminhando, vou para uma terra estranha, não sei nem para onde estou sendo levado. Irmãos, são circunstâncias que a vida nos faz, que nós venhamos a caminhar. E aí, estes momentos, irmãos, geram em nós traumas, geram em nós conflitos, geram em nós decepções, geram em nós, queridos, frustrações. E isto nos paralisa a um estado de inércia. E esta inércia nos leva, queridos, à morte. Porque quem se paralisa, quem não se movimenta mais, quem não se desperta mais, ele morre dentro das suas próprias características e situações. Porque aí entra no estado de depressão, de tristeza, de amargura, baixa imunidade, entra em enfermidade, daqui a pouco está dentro do caixão. Agora, quando nós, queridos, nos lembramos como José se lembrava: Senhor, mas e os sonhos que tu me deste, Senhor? E os sonhos, a revelação que tu me deste, as coisas boas que aconteceram lá no culto, na palavra, que o Senhor falou comigo, o teu Espírito falou na minha vida. Estas coisas fortaleciam José. Estas coisas permeavam a vida de José. Mas José não estava junto com seus pais. José já estava lá no Egito, sendo vendido para Potifar, como escravo. Os pensamentos de José, queridos, nestes aproximadamente 22 anos, que é mais ou menos que eu calculo que ele se reencontrou com seu pai, se não for um pouco mais,
Esse tempo, queridos, que passou de atividades que aconteceram na sua vida, José se lembrava, Senhor, e os sonhos? Os sonhos que tu me deu. Amados, uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem alvo. Uma pessoa sem sonho, ela é uma pessoa sem objetivo. Uma pessoa sem sonho, queridos, eu creio que nem para o céu não vai conseguir ir. Porque pelo menos nós temos que sonhar de ir para o céu, de nos salvar, de ser coberto pelo sangue de Jesus, perdoados dos nossos pecados, e nós temos um encontro com Deus, irmos para o céu. Glória a Deus. Precisamos, queridos, despertar. É hora, amados. Jesus está voltando e precisamos ser fortalecidos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. José estava sendo fortalecido por causa do propósito que Deus colocou dentro dele. Você vai ser fortalecido se você começar a se preocupar com o teu propósito. Senhor, o que eu vou fazer na tua obra? Como é que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor, você vai buscando, você vai pedindo, e o Senhor vai colocando no teu coração. Se é para visitar, se é para cantar, se é para louvar, se é para tocar instrumento, se é para pregar a palavra, se é para orar, se é para contribuir, Deus vai colocar no teu coração, vai ferver na tua vida esse propósito. Glória a Deus. Se você pedir, Ele vai te dar. Amém. Amado, Provérbios 31:17, cinge os meus lombos de força e fortalece os meus braços. José, queridos, na casa de Potifar, ele teve um grande êxito. Deus, não é que você lembra o texto, não posso entrar em pormenores, mas ele na casa de Potifar prosperava tudo. Irmão, aonde está prosperando a tua vida e aonde não está? É fácil de entender. Aonde está prosperando e aonde não está prosperando? Em Deus. José, queridos, estava fito nos sonhos. José estava fito na fidelidade. José estava fito num comportamento, queridos, de presteza, de serviço. Porque tudo aquilo que ele fazia com amor e com dedicação. Glória a Deus. O teu propósito você vai fazer com alegria. Aleluia. Agora, fora do teu propósito, irmão, é difícil. Você já pensou um pedreiro, queridos, ter que pegar uma máquina de costura e começar a costurar? É difícil, né? A não ser que saiba costurar também. Você já viu um mecânico, queridos, estar lá lidando com, não é? Sei lá, com pão, né? Até meio contraditório, né? Vai ter que lavar muito bem as mãos, né? Amado, fique dentro do teu propósito. Glória a Deus. Você se incomoda com determinadas coisas na igreja. Você se perturba com determinadas coisas. Então descubra o seu propósito. Aonde você está sentindo que existe falta, é porque você deveria de estar lá como um esteio naquele lugar. Já pensou nisso? Amado, ali estava José, queridos, na casa de Potifar. Estava tudo tranquilo, não é? Prosperando, abençoando, e de repente a mulher do Potifar começa a rodear a vida dele, até ficar com a roupa dele e depois caluniar ele. Só que José se posicionou dentro de uma questão de fidelidade ao seu Senhor. Ele disse: não, o meu Senhor me disse para mim tomar conta da casa, tudo que tiver aqui é para mim tomar conta. Só que ele me disse para mim: a minha esposa, deixa para lá, não é? Mulher dele. Então ele, na realidade, tinha, queridos, respeito, consideração e tinha, queridos, limites na sua vida. Você sabe, já comentamos sobre isto, que nós precisamos entender os nossos limites. Nós precisamos entender que o meu direito termina quando começa do meu irmão. Verdade. E aonde termina o direito do meu irmão, começa o meu.
Nós temos que entender determinados limites, queridos, para que nós venhamos a ter os princípios da honra evidentes, claros, dentro da fidelidade. E José disse: não, não, senhor. E aí então, queridos, aquela mulher se levantou contra José, porque ela queria pecar com José, e José disse: não. Diante de Deus e diante daquilo que eu faço, eu tenho integridade, eu tenho seriedade, eu pago um preço, mas vou ficar dentro do que é certo. Glória a Deus. Aleluia. E ali, amados, o que aconteceu? Foi parar dentro da prisão do calabouço. José caiu na masmorra. E lá estava entre os carcereiros, entre os presos, e disse que o carcereiro gostou tanto dele, irmão, que deu tudo para ele. Não, toma conta aí, José, porque eu já estou sabendo da tua história aí, da tua caminhada de fidelidade, e eu sei que você realmente é um mordomo muito fiel. Toma conta aí do cárcere. Foi o que aconteceu. E diz o texto várias vezes que Deus era com José. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu entendo, querida irmã e querido irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando eu entendo o meu propósito, Deus vai ser comigo. Deus vai caminhar junto comigo. Deus vai entrar no meio da luta comigo. E se eu tiver que ir para o calabouço, se me caluniarem, se fizerem contra mim, Deus vai pelejar a sua mão. Glória a Deus. Deus vai entrar nessa guerra contigo, minha irmã. Mas fica no teu propósito. Ali Deus vai ser contigo. Ali Deus vai te honrar. Ele vai colocar as suas mãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque é muito fácil, queridos, desistir. Obrigado, irmão. Muito bom. É muito fácil desistir. É fácil desanimar. É fácil ser influenciado por pessoas que não entendem o que está acontecendo. É fácil ser influenciado, não falta pessoas para colocar o pé no teu pescoço, para fazer coisas contra você, contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus filhos, contra os sonhos que Deus deu para você. É muito fácil, queridos, para as pessoas fazerem isso. Agora eu preciso ter entendimento. José, ele conservava naquela caminhada o seu coração, o seu propósito. Ele sabia que haveria um momento que o seu pai e a sua mãe se inclinariam, e os seus irmãos. Ele viu um sonho. Ele viu que o olho dele estava no centro, e o do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos se inclinavam para ele. Ele viu, ele sabia que ia acontecer, e os seus olhos estavam fitos. Não aconteceu ainda, Senhor. Ainda não aconteceu. Então eu vou atravessar esse momento, eu vou passar esse momento. E Deus então fortalecia o coração de José. Glória a Deus. Fortalecia a sua vida, dava ânimo para ele. Porque fortalecimento vem, queridos, envolvidos nisto. Amado, se você está triste, está caído, está prostrado, está desanimado, é porque você está fora do teu foco, você está fora do teu propósito, você está fora daquilo que Deus quer para a sua vida. Por isso que você dá um passo para frente e dois para trás. Fique aonde Deus quer. E teve uma conversa com Deus. E diz, queridos, o texto da palavra de Deus ali, mais adiante, ali nas Escrituras, fala que José, quando ele teve o seu primeiro filho, ele colocou o nome, e o nome desse filho, não me recordo agora, parece-me Manassés, colocou a interpretação do nome desse menino, queria dizer que Deus foi com ele na terra da sua aflição. Deus foi com ele, viu? Amém. Glória a Deus. Que experiência! Ele teve aflições, ele teve lutas ali, ele teve problemas ali,
Ele teve agruras ali, ele sentiu os infernos ali, ele sentiu, queridos, a solidão, ele sentiu o desprezo, ele sentiu. Porque depois, queridos, a história, você vai ver a história, se você ler mais profundamente, as reações de José com seus irmãos, quando encontra eles para vir comprar comida, as reações de José, mas até o ponto de que ele mesmo se revelou aos seus irmãos e disse para eles: não, tudo isto foi por causa do propósito. Tudo isto foi por causa do propósito. Glória a Deus. O propósito que Deus tinha para com a minha vida, por isso Ele me conservou, por isso Ele usou vocês. Glória a Deus. As coisas que antes eram ruins, irmãos, eram maus, agora estavam se tornando boas. Glória a Deus. Aleluia. Porque o fortalecimento, irmãos, ele vem quebrando algumas coisas dentro da nossa vida, para que nós venhamos a servir de corpo, alma e espírito lá na frente, purificados, santificados, abençoados e guardados pelo Senhor. Glória a Deus. Se esse momento, nessa luta, desse problema que você está enfrentando, está difícil, muitas vezes você se sente só, muitas vezes você é assolado, bombardeado por dardos do inimigo, mas eu quero te dizer, te fortalece na esperança do propósito. Amém. Aleluia. Te fortalece nos sonhos. Deseje, queridos, dentro daquilo que você é bom, ser melhor ainda. Ah, eu toco esse hino, mas vou tocar melhor ainda. Eu canto, vou cantar melhor ainda. Eu prego, vou pregar melhor ainda. Vai em direção ao teu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 6 e 10, irmãos. Olha aí na 1 Pedro 5 e 10. E Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará, fortificará e fortalecerá. Pedro entendia isso. Os apóstolos entendiam isso. Os fortalecimentos vêm através das lutas e das dificuldades. Imagine, irmãos, o texto que eu estava falando, a mensagem que eu estava falando, sobre a respeito de José dentro do cárcere. Eu parece que vejo, queridos, o tempo se passar, porque José teve a interpretação do copeiro e do padeiro, e a interpretação era que dentro de 3 dias o copeiro ia voltar para o serviço no palácio e o padeiro ia ser enforcado. E passou 2 anos. E eu li com vocês aqui no princípio que então eles, aí falou o copeiro ora a Faraó dizendo: dos meus pecados eu me lembro hoje. Eu esqueci, Faraó, estou me lembrando agora, Faraó, de um fato que aconteceu, Faraó. E que é? Não, é o seguinte, aqui eu estava lá dentro da cadeia, lá quando deu aquele atrito lá, aquele problema entre eu e o copeiro e o senhor. E aí nós íamos parar na cadeia, eu encontrei um jovem hebreu dentro da cadeia. E nós tivemos um sonho cada um naquela noite, e ele se aproximou de nós e perguntou o que era que nós estávamos tão estranhos. E aí nós dissemos que nós tínhamos tido um sonho, cada um, e não sabíamos a interpretação. O propósito de Deus para José é interpretar sonhos, mas não era só isso. E disse que então José disse para eles: me contem então. E quando eles contaram, José interpretou de forma bem correta, e assim aconteceu. Só que o copeiro ele esqueceu. José pediu para ele: não, lembra de mim quando tu saíres, porque eu estou aqui injustamente. Mas o copeiro esqueceu José mais 2 anos lá dentro da cadeia. Imagine o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos. O que fortalece uma pessoa, queridos, esquecida? O que fortalece uma pessoa, queridos, caluniada, presa de forma errada? Irmão, o que fortalece uma pessoa no meio da dificuldade, da luta e da opressão?
Os sonhos. É só os sonhos e o propósito de Deus na minha vida que me fazem me conduzir, queridos, até o outro lado. Ele vai fazer os sonhos que Deus colocou em você, vai fazer você atravessar esse momento. Vai fazer você atravessar. Glória a Deus. E o copeiro conversando então com o faraó. Pois é, eu também tive um sonho e ninguém interpreta. E o copeiro disse: olha, chama esse hebreu que ele vai interpretar. Chama esse homem que ele vai interpretar. Sabe o que eu vejo nesta manhã, irmãos? Que Deus chegou nesse momento para a vida de alguém aqui que está aqui neste culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O copeiro está se lembrando de você neste momento. Está na presença de Faraó, queridos. Autoridade. A tua causa, a tua situação, a tua necessidade está sendo falada neste momento. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Tu tens vivido uma vida frouxa, desanimada, sem alvo, sem propósito? Agora com essa aí eu vou morrer. Só desanimado, triste, caído, se escondendo. Ou você aceita esta palavra e se posiciona: meu Deus, eu vou assumir o meu lugar, eu vou assumir o meu propósito, eu vou buscar entender o propósito da minha vida, Senhor, e vou fazer isto bem. Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Você está escolhendo? Você está ouvindo? Está entendendo? Escolha. O que você quer para a sua vida? Viver dentro dos sonhos e de um propósito de Deus, ou de uma vida fracassada? Eu escolho, queridos, ficar dentro dos propósitos, dos sonhos de Deus, mesmo que dentro de um cárcere esquecido, mesmo que aprisionado, porque eu sei que neste momento, irmão, aleluia, o copeiro está se lembrando lá na presença de Faraó. Aleluia. É o que está acontecendo na sua vida neste instante. Aleluia, Jesus. Você se posicionar diante de Deus e dizer: Deus, eu recebo esta palavra na minha vida. É para mim esta palavra, e eu quero que mude a minha história, Senhor, porque eu vou em busca dos meus sonhos e do meu propósito. Eu tenho que aceitar lá dentro do meu coração isto, irmão. Eu tenho que assumir isso dentro do meu coração. Eu tenho que me posicionar diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. José estava dentro daquela cadeia, irmão, dizendo: Deus, tu me mostrou um sonho, Senhor, eu sei que vai se realizar. Aleluia. Não adianta copeiro se esquecer, tu vais realizar, Senhor. Não vai deixar. Aleluia. Glória a Deus. Tu vais realizar, porque tu és o Deus que me deu o sonho. Tu és o Deus que me deu a revelação. Tu és o Deus que falou comigo. Aleluia. Glória a Deus. Foi o Senhor que colocou esse sonho dentro de mim, Senhor. É, meu Deus. Glória a Deus. E lá estava o copeiro dizendo para Faraó: Faraó, chama ele, Faraó. É ele que vai interpretar. É, meu Deus. E diz o texto que mandou chamar, se barbeou, se lavou, trocou de roupa, e de repente eu vejo, queridos, José passando naqueles corredores da prisão, saindo para fora, vendo a claridade do dia, vendo, queridos, o momento que estava acontecendo, e apareceu um sonho. Irmão, este sonho começou. Esse sonho começou na sua vida, o sonho da realidade, o sonho da instrumentalidade, o sonho de quando Deus diz: agora é teu, está nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Chegou a hora. Aleluia. E Deus então, queridos, agora pega José para levar até Faraó. Eu creio que José chegava lá para os servos lá e dizia: me belisca aqui, porque eu acho que não é verdade. Não é verdade, sim. Amém. Meu Deus. A
partir de hoje vai ser verdade na sua vida. Alguém vai ter que beliscar você. É verdade. Porque você vai começar a sentir os sonhos e o propósito de Deus se cumprindo. Aleluia, glória a Deus. A história vocês conhecem. José, então, agora diante do faraó, decifra então os sonhos dos 7 anos de abastança, depois 7 anos então de muita fome. Oh, meu Deus. E José explica para faraó, e faraó então diz para ele: mas encontraria-se um homem a qual há o Espírito de Deus semelhante a este? E eu creio que seus súditos, a corte, olhou para ele, eu creio que não, faraó. Pois então, a partir de hoje, José, tu serás segundo no meu reino. Aleluia. Tirou um anel do dedo, colocou na sua mão, vestimentas, mandou caminhar com o carro, o seu segundo carro na cidade. E respeitem agora então a José, porque ele é governador do Egito. A partir deste momento, ele vai caminhar triunfante entre o Egito. Aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, já estamos aí, irmão. glória a Deus. Irmão, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não pode dizer glória a Deus, minha irmã. Pode dizer glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Pode dizer: eu aceito esta palavra, Senhor, na minha vida. A partir de hoje eu vou caminhar em direção ao meu propósito, em direção ao meu sonho. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou lutar por ele. Eu vou ver Deus interferindo em todas as coisas da minha vida. Glória a Deus. É só para aqueles que receberam a palavra que desejam vir aqui na frente.